Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos finalizando o mês de janeiro, daqui a pouquinho iniciando um novo mês. E hoje a igreja celebra o dia de um grande santo, que eu quero muito bem, que é Dom Bosco. Estou com a imagenzinha dele aqui, que veio lá de Turim. Tive a graça de visitar Turim, onde está o corpo de Dom Bosco, onde ele viveu e começou lá a sua grande obra. Quero mandar um grande abraço para toda a família salesiana do mundo inteiro. Tenho muitos amigos salesianos e hoje celebramos Dom Bosco, esse homem extraordinário. Eu já quero recomendar para você, existe um filme lindo de Dom Bosco, busca aí na internet, assiste. Tem várias biografias, livros sobre a vida de Dom Bosco, documentários. Esse homem tem uma espiritualidade. Uma vez eu passei um ano inteiro só estudando a vida de Dom Bosco, tenho os sonhos de Dom Bosco. Então, nós temos muito o que aprender com esse grande santo lá do céu, que ele interceda por nós. Vamos agora ao Evangelho, abra aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34, que diz assim, presta bastante atenção. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas já estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais compararemos? Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus, ele tinha um dos assuntos mais especiais para o coração de Jesus, que estava quase sempre presente na sua pregação, era o reino do Pai, o reino dos céus. A gente vai sempre encontrar Jesus, principalmente ali no Evangelho de São Mateus, sempre falando do reino, o reino, tentando explicar para as pessoas o que era esse reino dos céus, esse reino do Pai. E hoje Jesus diz, né, o reino é como uma semente que é lançada na terra, né, o semeador lança a semente e não sabe, mas de repente ela começa a crescer, ela começa a dar frutos. Ele não sabe como é que isso acontece, que dinâmica é essa. Claro que hoje nós temos estudos e a partir da observação se sabe como é que acontece, né? Como é que germina, como é que cresce e tal. Mas é uma coisa que independe de nós. A gente não pode plantar ali uma semente e ficar, ei, agora cresce, bora, vamos, cresce. Não. Ela tem uma dinâmica, ela tem um tempo certo. Então, o reino de Deus é assim. Nós somos muito imediatistas. A gente está nessa era de apertar um botão e tudo acontecer. Aperta um botão, a comida chega em casa. Aperta um botão, tudo se resolve. Mas na lógica de Deus não é assim. Porque Deus, ele não é imediatista como nós. Então, o reino de Deus, ele acontece assim. Ele acontece lentamente. Ele tem uma dinâmica própria, ele tem um jeito próprio para acontecer. As coisas de Deus são boas no seu tempo, né? Então, veja, quando você começou a sua caminhada de fé, será que você era igual como você é hoje? Eu acredito que não. Hoje você tem mais compreensão da palavra, você sabe que você precisa seguir
os ensinamentos da palavra. Então, eu sou uma pessoa muito rancorosa, mas eu preciso perdoar. Eu sou uma pessoa muito individualista, mas eu preciso viver em comunidade. Eu sou uma pessoa muito mesquinha, mas eu preciso aprender a dividir. Eu sou uma pessoa muito mentirosa, mas eu preciso falar a verdade. Eu sou uma pessoa muito egoísta, eu preciso olhar mais para o outro. Enfim, coloque aí o seu defeito, a sua imperfeição, o seu pecado, e você vai, a partir do Evangelho, compreender que a sua vida não pode ser isso. Ela precisa e pode ser transformada. Isso vai acontecendo naturalmente. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizerem assim, eu já observei isso em mim também. Meu Deus do céu, se fosse antigamente, eu tinha quebrado a cara dessa pessoa. Se fosse antigamente, Frei, se essa pessoa tivesse dito isso, eu ia dizer isso, isso e isso. Hoje não, sabe? E eu acho bonito porque isso é um sinal de maturidade a partir do Evangelho. Eu hoje, particularmente, assim, para uma coisa realmente tirar minha paz, tem que ser uma coisa muito grande, sabe? Porque eu olho assim para o Evangelho e vejo, né, que uma das coisas que o demônio mais quer roubar de nós é a paz. Então eu olho para o Evangelho, vejo Jesus ali sendo perseguido, alguém querendo jogar Jesus lá de uma ladeira abaixo, lá em Nazaré, e ele tranquilamente, não querem me escutar não? Passa no meio das pessoas e segue seu caminho, tranquilamente, né? Então, a gente vai colhendo esses ensinamentos da vida de Jesus, a gente vai colocando em prática, e é como se essa semente do Evangelho, do reino de Deus em nós, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e ela vai dando frutos na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão em torno a nós. Eu queria que você comentasse aqui, qual foi a semente do reino de Deus que já cresceu, que você sente que já cresceu no teu coração? Eu quero ler aqui nos comentários. Frei, eu era uma pessoa muito difícil, um gênio muito difícil, mas escutando a palavra hoje eu me comporto assim, mudou isso aqui na minha vida. Acredito que você entendeu qual é a minha pergunta, né? Qual foi a semente do reino de Deus que já cresceu e já deu frutos aí na tua vida? Ou está dando frutos? Frei, o senhor nem sabe. Pois é, o que Jesus está falando hoje aqui. O reino, ele tem a sua dinâmica. Ele acontece lentamente. Eu era uma pessoa tão impaciente, hoje eu sou mais paciente. Eu era uma pessoa muito difícil, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila. Enfim, o reino de Deus vai crescendo no nosso coração. Aí Jesus vai falando em parábolas, porque assim as pessoas podiam compreender, mas ele tinha essa atenção e esse respeito de quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo direitinho. Se a gente olhar para a vida de Dom Bosco, nem tudo foi fácil. Dom Bosco viveu em uma sociedade onde muitos meninos tinham que trabalhar muito cedo para poder sobreviver e se tornavam muitas vezes delinquentes. E ninguém praticamente acreditava naqueles jovens, e Dom Bosco assume aqueles jovens, cuida deles, faz ali o oratório, ensina esses meninos a rezarem, ensina esses meninos a gostarem das coisas de Deus, a respeitarem as coisas de Deus. E hoje a obra, a família salesiana se espalhou pelo mundo inteiro. Meu Deus, eu tive professores, tive professora salesiana, e como a obra, aquela sementezinha que Deus colocou ali no coração de Dom Bosco, hoje cresceu e dá tantos frutos, né? Para a igreja, para o mundo inteiro. Que bênção, que maravilha, louvado seja Deus. Então que a gente deixe, que a gente realmente permita que as sementes do reino de Deus cresçam em nós, através de nós, no seu tempo, com a sua dinâmica, mas que cresça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Dom Bosco, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.